esperando você acabar de falar, porque não interessava aquilo. Essa é a Leila. Eu falo, quando tem que falar, principalmente para o Ari, porque o Ari é amigão do coração, então eu falo tudo para ele. Bom, Mas tem coisas que a legal. pessoa é sincera, mas, É. né? Fala a Então, verdade, pessoal, fala as coisas necessárias. Agora, Ah, o duro é encarar as é, sincericidas, né? é. Aí é duro, Bom, né? pessoal, bom dia. Bom dia. Estamos começando mais uma reunião do Trabalho 60 Mais. Hoje a convidada vai ser a Cleia. Eu acho que ela deve entrar um pouco mais tarde, mas vamos começar pelo aquietamento. Estamos gravando no YouTube a reunião. Vamos começar pelo aquietamento com a Kelly de Curitiba. É com você, Kelly. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar uma nova semana, né? Eu vou pedir para que todo mundo se sente de uma forma bem relaxada. Feche os olhos, de preferência. Põe bem os pés no chão. Faz uma respiração profunda. Inspira pelo nariz e solta pela boca. E agora pense mentalmente, nós vamos descer uma escada. E a cada degrau que a gente descer, a gente vai relaxando cada vez mais. 10, mais relaxada. Relaxa os pés, sente eles no chão. 9, relaxa os ombros, os braços. 8, relaxa as pernas. 7, cada vez mais e mais relaxados. 6, relaxa o pescoço, totalmente relaxado. 5, relaxa os ombros, cabeça. 4, cada vez mais relaxados. 3, mais e mais relaxados. Chazão, respirando. 2, totalmente relaxado. Bem. Agora, vocês estão na frente de uma. Vocês vão abrir essa porta e vão sair para um lugar que vocês gostam muito. Um jardim, uma sala, uma praia, onde vocês quiserem. Esse é um lugar de paz e tranquilidade de vocês. Caminhe por esse lugar. Observem as coisas. Sintam se está calor, se está agradável, se tem uma brisa. E olhem ao redor. Escutem os sons, se tem barulho, se tem passarinho cantando, se tem qualquer coisa, vão escutando os sons. E esses sons fazem você se sentir cada vez melhor. Sintam os aromas, aroma de flor, aroma de perfume, aroma de um café, de um bolo, daquilo que traz uma recordação gostosa para vocês. Esse é um lugar de paz e tranquilidade de vocês, que faz vocês se sentirem bem, felizes. Aproveitem e caminhem um pouco por esse lugar, sentindo os aromas, as brisas, olhando as cores ao redor. Observem a tranquilidade desse lugar, a paz que esse lugar traz para você.
Observe tudo. Aproveite. Cada segundo. Isso. Dá uns minutinhos para vocês absorverem tudo isso. Aproveitarem essa sensação de tranquilidade, de paz, de convívio. Absorvam a energia desse lugar, essa paz que esse lugar traz para vocês. Esse é um lugar de segurança que vocês podem, em qualquer momento, que vocês queiram. Agora vamos se encaminhando de volta para aquela porta. Abram. E vocês vão sentir toda a energia. Vocês vão ter uma felicidade muito grande daí. Agora vamos energizar os três com muita energia. 4, com a felicidade no coração. 5, mais energizados. 6, com muita alegria no coração. 7, cada vez mais energizados. 8, muito energizados. Totalmente energizados, com muita alegria no coração. 10, totalmente energizados. Espreguiça, espreguiça, espreguiça. Espreguiça. E solta os braços para mais um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos, com muita energia e felicidade no coração para uma semana maravilhosa. Bom dia a todos. Obrigado, Obrigado. Kelly. Obrigado, Kelly. Eu não queria Quero- sair do meu lugar, hein? Onde eu Pode estava. voltar quando você quiser. Eu quero dar as boas-vindas à Cleia. Pena que a Cleia chegou no finalzinho do aquietamento, que a Kelly fez lá de Curitiba, um aquietamento muito bacana para as pessoas relaxarem, se concentrarem, entrarem no aqui e agora. E é uma coisa colaborativa que ela faz e que todo mundo aqui que colabora com o grupo, cada um faz do seu jeito. Bom, vamos lá. Então, dando sequência, a Kelly já fez o aquietamento, agora vamos ler o propósito do grupo. E eu acho que eu já sei quem vai se oferecer para ler o propósito do grupo. Dali, Renato. Aceitamos. Propósito DNA, trabalho grupo 60 mais. Prática da empatia e colaboração, proporcionando a inserção produtiva do sênior com integridade e compromisso na sociedade e conquistando a saúde financeira, física, emocional, mental, espiritual e social. Trabalho 60 mais reúne sêniores ativos que interagem coletivamente no ambiente aberto, prazeroso e inclusivo. Integra diferentes competências e experiências para a elaboração de produtos, execução de projetos e serviços. Pratica métodos colaborativos que fortalecem união e parcerias, gerando prosperidade e apoiando o protagonismo sênior. Somos um público crescente, pronto a contribuir com um legado para as novas gerações e para a sociedade e assumindo para cada um de nós. Obrigado. Obrigado, Renato.
O Renato sempre acrescenta esse detalhe no final que o propósito ele é coletivo e individual ao mesmo tempo, né? A gente esqueceu de pôr isso lá há 8 anos atrás, Renato. Você não estava aqui com a gente. Se você tivesse há 8 anos atrás aqui, no dia que a gente fez, Não, essa tua contribuição é importante. É um ok. propósito coletivo e individual. Isso é muito Podemos, importante. Ari, podemos Ari, acrescentar. se você me permite, quando nós construímos, né, tivemos enfim, essa felicidade de construir essa identidade, você se lembra que nós nos referenciamos no pensamento integral do Wilber, quando considera realmente as perspectivas individuais e coletivas, e a gente procurou resumir nesse propósito construído em conjunto, mas como a Sandra disse, pode ser acrescentado até como, né, uma lembrança aí adicional. Como Vou tudo aqui no providenciar. grupo, como tudo aqui é colaborativo, essa primeiro que o Renato é a pessoa que se ofereceu para ler o propósito há uns, há uns meses, anos atrás, e acabou sendo o nosso Cid Moreira, né, que ele lê muito bem o propósito. E ele sempre insistiu nisso. Acho que a gente pode pensar lá no Vamos colocar. diretrizes, né, Vamos por lá. em acrescentar esse adendo by Renato. Muito bom. Renato, olha, Obrigado. vamos em frente, vamos em frente. E Vamos em valeu, frente. Lilian. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Vamos Obrigado. lá. Bom, tem alguém novo aqui hoje? Acho que Luiz. Luiz é novo? Luiz, se você pudesse apresentar em um minuto, do tipo assim, um ou dois, vai, eu ainda te dou dois. De onde você veio, o que você faz, como é que você parou aqui? Fala aí. Bom dia, pessoal. Obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer conhecer vocês. Eu fundei um instituto chamado Instituto Brasil 50 Mais. Estamos no primeiro ano. Conheço a Cleia. A Cleia publicou nas redes que ela ia apresentar hoje. Eu vim aqui para aproveitar para escutar ela. E é um prazer conhecer vocês e espero que a gente possa conversar mais adiante. Bom, você ainda tem alguns segundos. O que que é esse Instituto 50 mais? É uma eu montei um instituto para fazer advocacy, para interagir com o poder público e trazer a pauta, né, que é uma pauta crescente, são 56 milhões de pessoas no Brasil hoje, que podiam estar se beneficiando da bênção que é e das dificuldades que a longevidade traz para nós, e que eu acho que a sociedade não está olhando isso como uma oportunidade, está olhando só como um ônus. É um bálsamo para a alma conhecer um grupo como vocês, porque vocês, dentro dos princípios que o Renato leu para nós, estão 100% alinhados, e eu acho que a gente vai poder fazer coisas juntos. Olha, eu Ô, vou te dar uma Luiz, ideia. Bom, fala, é, Sandra. não, o Luiz pode depois conversar com a gente, pode vir como convidado falar sobre o Instituto. Perfeito. Exato. Luiz, aqui as pessoas são convidadas a partir da ideia de que qualquer pessoa que tem um projeto, uma iniciativa, um grupo, uma empresa, uma startup, uma entidade que colabora de alguma forma com a longevidade, a gente pede para se apresentar aqui. E aí a pessoa vem, que nem a Cleia está aqui hoje, gentilmente, fica 1 hora e meia, tipo roda de conversa, conversando, e isso fica gravado. Isso que é uma coisa interessante. Fica gravado no YouTube essa reunião, todas as nossas de segunda-feira, e muita gente assiste depois, porque tem gente que ainda trabalha, né? Então, você pensa numa data, numa segunda-feira de manhã que você pode vir aqui, em agosto, setembro, a hora que você quiser. A gente já tem alguns agendamentos, mas, aliás, Luiz, você, por favor, esqueci o principal. Bota o teu nome, telefone, zap, e-mail aqui no chat, porque aí a Leila, né? A Leila deve te, a hora que ela tiver um tempinho, porque ela abre e fecha as 10, 12 reuniões por semana que nós temos. Ah, eu tenho tempinho de vez em quando. Ela tem um tempinho de vez em quando. Ela vai te incluir no grupo de avisos, onde você recebe avisos. E tem também o grupo de Zap, onde as pessoas conversam sobre tudo. Mas é importante a gente ter o teu telefone, o teu Zap, o telefone Zap, e-mail e teu nome.
E se quiser botar o link também, bota aqui, o link do Instituto. Fazendo isso agora. Obrigado. Valeu! E participe das nossas reuniões todas as segundas-feiras. Nós estamos aqui com algum convidado interessante. Logicamente, se você é conhecido da CLEA, eu já sei que é gente fina e não precisa falar mais nada, né? E é isso. Temos muitas reuniões bacanas gravadas também, né? Vamos tentar fazer o que a gente propõe no propósito, que é parcerias. E o tema que ela vai falar hoje, logicamente, tem tudo a ver com você, né? Enfim. Então, Eu, obrigado, Luiz, pela tua presença. A gente tem outros grupos, viu, Luiz? Tem outros grupos dentro do Trabalho 60. Mas essa reunião é a básica, é a que iniciou o grupo 9 anos atrás. Depois surgiram atividades que as próprias pessoas do grupo propuseram para o grupo. E assim surgiu muita coisa que está no nosso site. Vamos lá. Deixa eu ver, não tem mais ninguém novo, né? Bom, Cléa, eu falei para você que o convidado poderia entrar às 10h30, mas já que você está aqui e já que nós temos 2 minutinhos, entra às 10h28. Então tá bom, ótimo. Bom dia, pessoal. É Bom Bom muito dia. dia. bom estar aqui com Bom vocês. dia, Cláudia. Ah, eu fiquei surpresa agora, Ari, porque o Trabalho 60 mais tem quase a idade que eu estou trabalhando em longevidade, porque nós estamos desde 2016. Isso. Nós começamos lá em 2016 e vocês têm quase o mesmo tempo. É impressionante. Sandra, é um prazer te ver. Ah, Faz um tempo saudades. que a gente não se Saudades. via. Faz tempo mesmo. É verdade. Então, eu queria primeiro agradecer o convite. Primeiro um grupo que eu admiro muito, né? E segundo para mim é uma oportunidade grande estar aqui com vocês. Já conheço algumas pessoas daqui, mas acho que nem todas também me conhecem. Então, eu vou começar me apresentando. Eu venho, então, trabalhando com longevidade, né, desde 2016. A minha formação é uma formação em comunicação. Eu trabalhei muitos anos em agências de publicidade, durante mais de 30 anos. E em 2016 eu estava numa agência muito pequena, uma agência digital, eu era sócia, e eu tive a oportunidade de conhecer a Laila, que é minha sócia, né, e até hoje, e a Laila veio com esse tema da longevidade, que era algo que eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas a Laila estava estudando isso, fez algumas análises e via um movimento em Singapura, nos Estados Unidos, e veio comentar comigo, e nesse momento a ideia era abrir uma consultoria, essa consultoria, então, na época chamava Hype, e eu me apaixonei pelo tema e achei que eu já estava numa idade de começar a empreender, porque também já estava achando que assim não tinha mais muito sentido para mim trabalhar no meio corporativo da forma. Em agência, a pressão é muito grande, você trabalha muitas horas. E aí eu fiquei ainda um ano entre uma coisa e outra. Em 2017, eu embarquei no Hype, e de lá para cá, a gente veio então estudando a longevidade, e do Hype como uma consultoria, a gente evoluiu então, evoluiu não, a gente abriu uma área voltada totalmente a estudos e pesquisas, que é o Data 8. Então hoje eu sou sócia fundadora do Data 8 junto com a Laila, a gente tem mais duas sócias, e de lá para cá, a gente desenvolveu as maiores pesquisas com esse público, né? Tanto do ponto de vista de pesquisas proprietárias nossas, que nós chamamos de tsunami, quanto de pesquisas voltadas para os clientes. Então, a gente tem aí um grupo de clientes grande que a gente vem também trabalhando aí. Esse ano, inclusive, nós estamos lançando a terceira onda do tsunami, prateado, vai ser lançado agora,
Já foi lançado, já saímos com uma matéria no Valor, mas nós vamos lançar oficialmente agora em agosto. Aí também vou convidar todo mundo daqui, se vocês quiserem participar, vai ser um prazer. E também sou sócia de uma outra organização que é o Silver Makers. O Silver Makers surgiu de uma maneira bastante espontânea, porque na época que o Silver Makers está desde 2019, né? E na época eu fazia umas palestras na Unibis, que vocês devem conhecer bem também, e na época até estava muito. Eu fazia muito junto com o Senior Week, com o Dudu, que infelizmente faleceu, né? E eu era muito procurada por pessoas que vinham me contar que tinham perfis no Facebook, a época era muito Facebook, e que queriam fazer alguma coisa, que às vezes recebiam convites de clientes, de marcas, e não sabiam muito bem o que fazer. E eu entendi que a rede social era um momento importante, porque, na verdade, essas pessoas poderiam monetizar e ter até um trabalho a partir das redes sociais, e as marcas também precisavam muitas vezes falar com esse público 50 a mais, sem muitas vezes saber como fazer isso. E aí a gente fundou o Silver Makers, a Sandra deve lembrar que a gente estava lá no Google, né, Sandra? Estamos lá no campus do Google. Foi um evento grande, a Sandra até me ajudou muito na época. E, e aí, a partir de lá também, a gente vem trabalhando com isso, a gente cresceu muito nessa área, porque os próprios criadores de conteúdo 50 mais estão muito presentes aí na rede, a gente tem bastante coisa aí fazendo. E estamos também atuando aí com algumas marcas importantes aí nesse segmento, né? Então, temos clientes recorrentes, enfim. Mas hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma campanha que, que a gente no Data 8 idealizou, né, desde o final do ano passado, onde a gente veio, então, olhando um determinado movimento cívico da população e a gente olhou para isso e chegamos, então, a um momento que era de ver que tinha uma parcela da população muito significativa que simplesmente estava invisibilizada. Elas deixavam de participar desse momento e dessa vida cívica do país. E nós entendemos, porque um dos propósitos do Data 8 também é ter uma sociedade inclusiva, uma sociedade longeva, participativa. Nós entendemos, então, que a gente deveria fazer uma campanha para incentivar que essas pessoas participassem desse momento, dessa vida cívica do país. E aí a gente idealizou uma campanha. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês. A gente idealizou uma campanha, nós buscamos parcerias com várias organizações, temos aí vários parceiros e estamos atuando de uma maneira bastante. Não é uma maneira, não estamos na televisão, não estamos, mas estamos em alguns meios de comunicação tentando quebrar muito essa invisibilidade, essa não participação do público 70 a mais nas eleições, na participação cívica mesmo do país. É uma campanha totalmente apartidária, totalmente cívica, não temos nenhum laço com nenhum partido, com nada, é só a gente atuando mesmo nesse momento aí da longevidade, vendo que essas pessoas que têm 70 anos vão viver muito mais e que elas podem, então, estar incluídas aí nesse momento. Eu tenho uma apresentação, eu acho que era legal fazer aqui com vocês, se vocês quiserem, para a gente poder depois bater um papo e vocês irem me falando o que vocês pensam disso,
para mim é muito importante ter a opinião de vocês, porque é uma campanha que está em constante evolução, não temos nada definido, então é muito importante aí ouvir pessoas tão especializadas aí como vocês. Eu vou compartilhar para a gente poder ir, para vocês conhecerem mesmo, né, o que que a gente está pensando aqui. Onde eu compartilho aqui? Enquanto você compartilha, Cléia, eu quero só enfatizar o que a Cléia acabou de falar, que é muito importante. A fala dela hoje é 100% ligada à questão cívica e protagonismo. A gente que fala tanto em protagonismo, o que ela está falando é basicamente um protagonismo de cidadãos, 70 a mais. Quer dizer, a gente pode participar e tem que participar, e quem quiser, não só de votar, mas ser protagonista em muitas áreas, como muita gente aqui é. Então, está dentro do protagonismo o que a gente está falando aqui, né? Uma visão maior de protagonismo. Sim. Bom, fala aí, Léa, você está conseguindo? Opa, vou desligar. Oi, vocês estão vendo? Tá na tela. Sim. Tá. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é esse tema que nós trabalhamos, que a gente trouxe muito esse lado da experiência. São pessoas, ou nós, né? Eu sempre falo são pessoas, mas a gente está junto aqui nesse movimento, que temos muita experiência e que podemos ajudar a construir o futuro a partir das nossas experiências. Então, é realmente trazer mesmo, como a Ari falou, esse protagonismo, né? Aqui, gente, vocês vão me perdoar, essa apresentação, eu tentei pegar uma apresentação nova hoje cedo, não consegui, mas essa apresentação tem números antigos, né? Hoje nós somos 62 milhões de brasileiros 50 a mais, nós já representamos 28% da população, e nós seremos 40% daqui a 20 anos, né? E tem aquela coisa que a gente sempre fala, que a cada 21 segundos um brasileiro faz 50 anos. Então, o que a gente vê que está acontecendo, né, na sociedade, que está acontecendo nesse envelhecimento, isso não aparece de uma maneira clara no voto. E por que que não aparece no voto, né? A gente olha e fala assim, puxa, quem vive mais está votando menos. Só 45% das pessoas 70 a mais compareceram no segundo turno em 2022. Esse é um número bastante, foi o que nos chamou a atenção, porque a gente não tinha essa ideia de que tão pouca gente deixava de participar, deixava de votar. E deixava, inclusive, de olhar para o futuro, não só delas, mas o futuro de todo o legado, né? Da família, dos amigos, dos netos, enfim. Como é que esse futuro, para pessoas que hoje têm 70 anos e que, pela expectativa de vida que a gente está olhando, vão viver até os 70, até os 85, vão viver mais 10, 15 ou 20 anos, por que é que elas simplesmente deixam de participar, né? E quando a gente recorta essa fatia dos 70 a mais, a gente olha que são 15 milhões de eleitores e quase 8 milhões não votaram. É um número muito grande e é um número que, inclusive, ele faz a diferença, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas estão saindo muitas matérias de que, com o envelhecimento da população, o voto de pessoas acima de 70, 60 anos, na verdade, vai realmente fazer a diferença. Então, nós, pela primeira vez, vamos ser realmente o protagonismo no resultado do que a gente espera aqui para esse país. E tem um dado mais interessante ainda, não sei se interessante ou um dado que nos chama também muita atenção, que é a ausência das mulheres. Então, as mulheres, de uma maneira geral, elas não participam, das eleições, as mulheres acima de 70 anos. Elas participam menos do que os homens. E isso nos chamou muita atenção porque
as mulheres, antes dos 70 anos, elas têm um nível de abstenção menor do que o dos homens, elas votam mais do que os homens. A partir dos 70 anos, elas deixam de votar. E a gente aqui está desenvolvendo algumas hipóteses a partir disso, inclusive que é uma hipótese que nos leva a acreditar por isso mesmo, é que a mulher sofre mais com o envelhecimento do que o homem. Então, talvez por ela não se sentir mais representada, não se sentir mais valorizada, ela deixa de votar, ela deixa de participar mesmo da vida cívica do país, né? Do futuro que ela espera do país. E isso acaba sendo uma coisa bastante significativa para nós e por isso esse também foi um dos motivos que nós entramos, então, com essa campanha. Na pesquisa, todos os números que eu mostrei aqui para vocês são do TSE. Mas a gente foi também fazendo uma pesquisa informal de por que é que as pessoas não votavam, né? Então, uma coisa foi que a gente olhou e tinham barreiras muito práticas, assim. Então, meu local de votação é longe, eu não tenho quem me leve, não é acessível, enfim. Aí, a outra coisa que a gente viu é que as pessoas acabavam se sentindo desvalorizadas, né? Não só porque elas deixavam de ser ouvidas, mas porque também não existiam muitos programas políticos que falavam com essa geração, com essa população, e aí elas começaram, então, a falar: puxa, se ninguém fala comigo, eu também não vou falar com eles. Então, essa vontade, esse sonho, foram narrativas que começaram a se apagar. E aí a gente olhou e falou: não, por que que eles estão deslocados, né, desse centro das decisões? Vamos olhar e vamos trazer aí um protagonismo para essas pessoas, para que elas se incentivem a votar. Então, toda a nossa campanha é voltada para esse incentivo, para que ela participe mesmo da vida cívica e para trazer esse protagonismo, para mostrar a importância da participação dessas pessoas. E aí a gente construiu, então, essa campanha, que é Voto 70 Mais, experiência que constrói o futuro, que é uma campanha nacional que visa, então, essa participação com pessoas acima de 70 anos e que garantam que elas possam votar. Essa campanha, ela tem 3 fases. Então, a primeira fase já foi. Essa primeira fase foi o seguinte: nós olhamos como uma das narrativas foi que as pessoas falavam que tinham barreiras práticas, nós então fomos olhar como é que a pessoa poderia então atualizar ou regularizar o seu título de eleitor ou para um local mais próximo da casa dela, ou para um local mais próximo da casa de um filho que ela está, ou mesmo um local acessível. E nós olhamos no site do TSE e vimos que era muito difícil fazer essa atualização. O site tinha muitas etapas e não era muito claro, não era muito amigável. Então nós falamos: puxa, vamos então ajudar. E como é que a gente resolveu ajudar? Então, nós fizemos um tutorial, e nós até usamos, na época, um perfil que chama 60 de Mais, que eu não sei se vocês conhecem, eles dão aula de tecnologia, estão fazendo o maior sucesso aí. Não aula de tecnologia, eles falam como usar o celular. E eles, então, fizeram um tutorial gravado para a gente de como que as pessoas poderiam, então, atualizar o seu título de eleitor. Então, a gente levava essas pessoas no site e a partir daí a gente orientava como que elas deveriam fazer no site do TSE. E para isso, a gente fez várias ações, né? Nós fizemos uma ação online e também pegamos alguns dos municípios que a gente sentiu que a dificuldade era maior nessa atualização, locais um pouco com uma população mais vulnerável, e nós fizemos, então, uma mobilização que foi uma coisa muito simples. Nós entregamos um panfleto que tinha ali
um passo a passo de como regularizar o seu título e trouxemos aí um resultado muito significativo, porque foram pessoas que realmente participaram, né, desse momento. E nós temos um perfil nas redes sociais que aumentou, nós temos aí um pouco, não somos aquele perfil que está estourando, temos um pouquinho mais de 2.000 seguidores. Trabalhamos com alguns influenciadores, trazendo então esse momento, ajudando com que eles divulgassem essa essa regularização e abrimos um grupo de WhatsApp que as pessoas podiam tirar suas dúvidas ali. Também conseguimos aí 744 pessoas e conseguimos também 3 embaixadores. Hoje a gente tem até um pouco mais, mas na época a gente teve a presença do Dr. Alexandre Kalash, da Luísa Trajano e do Dr. Milton Krenit, que vocês todos devem conhecer bem. A imprensa também se engajou nessa história, né? Então, eu mesma dei várias entrevistas, hoje até vou dar mais uma, mas a Miriam Leitão veio com uma matéria, o Estadão veio com uma matéria, a Zezé Mota participou falando, a Zezé Mota falou de um momento importante que foi um momento onde a gente não votava e como era importante agora a gente votar. Então, ela trouxe muito essa conversa. Isso fez com que a imprensa realmente valorizasse. Eu participei da CBN, da entrevista, enfim, teve aí uma movimentação da imprensa bastante grande. E outras organizações que vieram assim, sem que a gente pensasse muito, mas tiveram outras organizações que, por uma questão de identificação, falaram: a gente quer apoiar vocês também, que foi o Greenpeace, Mulheres Negras Não Decidem. Hoje a gente tem várias parcerias aí, a Mature entrou logo de cara com a gente, enfim, a Vosidade, temos vários aí, né? Velho Amigo, temos várias parcerias hoje, está todas lá no nosso site. A segunda etapa dessa campanha, então essa campanha foi um sucesso, deu tudo certo. E a segunda etapa, que a gente pensou agora, foi em trazer um pouco essa expectativa dos sonhos, né? Como é o Brasil que eu sonho? O que eu sonho para a minha vida, né? Ou para a vida da minha família ou dos meus filhos, para esse país? E a gente olhou para isso e entendemos que o sonho era importante, porque quando você sonha, você cria uma esperança, você cria uma expectativa, né? Então, se eu sonho, eu imagino, eu quero que aquilo se realize, é um sonho meu de que aquilo se realize. Então, nós estamos nesse momento exato construindo essa campanha dos sonhos. Essa campanha já está no ar. Então, o que nós fizemos? Nós temos um site. Nesse site, nós temos também um WhatsApp. As pessoas entram lá e compartilham nesse WhatsApp os seus sonhos, seja por áudio, seja por vídeo, seja por mensagem. Nós temos também, novamente, alguns criadores de conteúdo aqui. Então, a gente já teve um post com a Zezé Mota, nós já temos um post com o Ari Fontoura, e nós temos outros, né? Outros que estão aí presentes. Nós estamos também trazendo perfis intergeracionais, então, tem muitos perfis de avós com netos, então, nós estamos trazendo muito esse olhar dos sonhos para esse momento. E dentro desse olhar dos sonhos, a nossa intenção é uma intenção ousada, mas é uma intenção ou é uma esperança, é que a gente construa esse mapa dos sonhos. Então, que as pessoas todas compartilhem e que a gente possa, ao final dessa campanha, entregar esses sonhos para o próximo presidente da República. Não sei como é que a gente vai fazer isso, mas é uma intenção genuína e nós estamos construindo isso. Estamos tentando, enfim, chegar aí a
fiz algumas palestras no tribunal aqui de São Paulo, no Tribunal Eleitoral aqui de São Paulo, então estou tentando me aproximar novamente deles, enfim, para ver como é que a gente pode costurar isso, mas a nossa intenção é realmente trazer, dar essa. Porque qual é o resultado disso, né? O resultado não é só eu votar, mas o resultado é que país eu espero, né? Então, o que que eu espero que seja para minha família, para a minha vida? E os primeiros resultados mostram duas coisas muito importantes aqui, que é a saúde, né? Que acho que para todos nós é o que toma conta aqui, mas também a segurança. Então, aparece muito esse fator de que querem ter melhores condições de saúde, mas também querem ter querem se sentir seguras, né, aonde estão. E essa segurança é uma segurança ampla, porque não é só uma segurança de que eu não posso ser assaltado, não, né, tem isso também, mas a segurança de eu poder andar na rua e ter uma calçada acessível, de eu poder me movimentar pela cidade, de eu poder ter, de repente, uma condução acessível para mim, que eu possa pegar um metrô, que eu possa pegar um ônibus com segurança. Enfim, então é uma coisa bastante abrangente, né? Então, nós queremos mesmo levar isso adiante para que isso tenha aí uma força grande. Essa campanha vai até meados de agosto, agora. A gente tem a intenção de fazer. Eu estou esperando o Morris me, me, me falar, mas a nossa intenção é ter uma participação na Mature, para entrevistar pessoas, falarem sobre os sonhos delas também. Enfim, então nós estamos trazendo aí, tentando também amplificar um pouco mais essa divulgação. E a outra campanha, que não está aqui, mas que eu vou contar para vocês, é uma campanha que a gente está chamando de Movimente-se. Como a saúde foi um fator muito importante que a gente detectou, nós pensamos, então, em como é que a gente podia trazer, como é que a gente podia incentivar também um pouco mais isso do ponto de vista de atividade física, do ponto de vista de atividade mental. E aí a gente chamou um terceiro momento de Movimente-se. E esse Movimente-se, então, nós estamos pensando ainda, estamos construindo isso, mas estamos pensando em fazer várias ações, né? Então, uma delas, só para citar aqui, é ter uma aula especial desse Movimente-se no SESC, em algumas unidades do SESC. Eu estou em contato ali com eles. A outra é pegar todos esses grupos que têm aí, que têm atividade física, oferecem atividade física para pessoas mais longevas e fazerem uma aula especial e essa aula deles serem divulgadas também. Por quê? Porque a gente achou que para a gente trazer esse lado de fique bem, fique saudável, para os seus sonhos se realizarem, para vocês continuarem tendo esse protagonismo. Então, essa campanha ela tem esse objetivo, né, num terceiro momento. A gente está pensando em fazer uma ação mais física, assim, mais territorial, que a gente está pensando em fazer uma caminhada ou uma aula em algum parque aberto, enfim, para trazer mesmo para movimentar. Ainda isso está sendo construído, provavelmente isso vai acontecer em setembro, e aí eu vou ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês com mais detalhes. Mas, de uma maneira geral, é isso. Aí nós já estamos chegando perto da eleição, né? E próximo da eleição, o que nós pretendemos fazer aí é uma ação mais intergeracional mesmo, incentivando os filhos e netos a levarem seus pais ou seus avós para votarem junto.
Então, fazer desse momento um momento mais de celebração, um momento mais de participação mesmo, né? Então, é uma atuação que a gente também está olhando para isso e vamos trabalhar nisso. E é isso, gente. Assim, acho que eu falei bastante aqui, né? Mas é essa a nossa intenção. Queria muito contar isso aqui para vocês e trazer pedir ajuda de vocês para que a gente pudesse, então, valorizar mesmo esse movimento que a gente está aqui trabalhando. Vou Cléa, parar de compartilhar e estou então, aberta ótimo. aqui para a gente conversar. Espera aí, deixa eu... Ah, parei. Isso. Cléa, maravilhoso, maravilhoso. Quando você me falou da questão dos sonhos, eu falei, essa é uma questão chave, porque não é votar por votar, é votar por quê? Porque você quer um país melhor, diferente, etc, etc, etc. Eu até vou propor que daqui a pouco, já tem gente, a Ana já levantou a mão, mas que as pessoas aqui falem rapidamente qual é teu sonho, em 10 segundos, né? Com certeza, saúde e segurança é top, porque você vê quando os brasileiros vão morar fora, a coisa que mais impressiona, pô, a gente pode andar na rua, a gente pode viver em paz, a gente não sei o quê, mas também a segurança de um sentido maior, como você falou. Outra coisa, conte com a gente. Nós temos 3.000, 4.000 seguidores no Insta, no Face. Aqui vem Obrigada. 20 pessoas, mas tem um monte de gente que assiste depois e tem um monte de gente que conhece a gente. Então, conte com a gente, né? Obrigado. Porque isso tem tudo a ver com o nosso propósito também, que a Que gente bom. fala em legado, né? Legal. Bacana. Então, Obrigado, gente. Cléa, Obrigado. conte com a gente aí. Bom, vamos lá. A Ana é a primeira que ergueu a mão. Ana Orsi. Oi, Cléa, que linda a campanha e que oportuna, né? Porque eu acho que os 70 a mais vão fazer toda a diferença, porque eles têm o histórico. Nós temos, né, o histórico de outras eleições, outras candidaturas que podem ajudar numa escolha mais consciente, né? Então, acho super oportuno. Falando de sonhos, eu acho assim, eu sonho para os meus netos um país mais justo, mais igualitário, mais seguro, com mais educação, mas principalmente com mais respeito ao ambiente, sabe, ao meio ambiente. Quer dizer, é o que eu sonho para eles. Espero que eles consigam ter isso no futuro. Ai, que bom, Ana. Obrigada. Então, pessoal, vamos lá. Vamos todo mundo aí colocar alguns sonhos. A Lília, fala aí, Lília. Em primeiro lugar, Cleia, fantástico. Tive a oportunidade de conhecer alguns dos teus movimentos lá atrás. E assim, eu vou falar de outras coisas, tá? No sentido de que, eu não sei se você conheceu o Oscar Mutomura. Eu estive no Ai, velório dele, agora no sábado. E foi assim uma cerimônia muito bonita pela jornada que ele construiu. A gente sabe que ele atuou em diferentes, né, meios públicos, privados, corporações, enfim, e com, como é que eu posso dizer, com um toque de espiritualidade muito, muito grande, né? E realmente provocava as pessoas para um outro lugar diferente do que as altas gestões estavam acostumadas em relação ao processo de sistêmico, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é que eu acho fantástico pessoas assim, tanto como Oscar, como você, inúmeras instituições, movimentos que estão trabalhando em prol do que eu costumo emprestar, não é o meu termo, mas essa longevidade digna, né? Porque a questão não é a longevidade estendida, a questão é como é que a gente vai vivenciar dignamente enfim, essa extensão que a gente tem, porque a gente já tem um número extremamente grande de pessoas centenárias no Brasil, né? Antes era
nos países europeus, asiáticos, mas hoje o Brasil está vivendo esse fenômeno de uma forma muito contundente. E aí, os meus colegas já sabem, mas quando você toca nesse tema da saúde e da segurança, só vou me permitir a falar um pouquinho mais disso, porque você tocou nesse tema, tá? Como eu disse há pouco na introdução do nosso propósito, a gente construiu esse processo baseado nesse pensamento integral, principalmente que eu estudo esse tema, pensamento integral do Wilber, há 18 anos, né? Mas, enfim, concretamente, eu participo de uma dança no Parque da Aclimação há 16 anos. Eu digo que a gente foi meio pioneiro do que existe hoje na internet, porque eu colhi ao longo desses 16 anos depoimentos de como as pessoas saíram enfim, de disfunções como depressões, né? Enfim, questões psíquicas, etc., de como saíram por conta dessa participação, dessa oportunidade. Nós começamos na época, já é uma atividade que existe há 30 anos, trazido por um chinês, que era muito baseado nos movimentos mais orientais e tal, mas há 16 anos, com a vinda de uma professora ocidental brasileira, eu a ajudei nesse processo. Divulgamos, inclusive, nos Sescs da vida, na USP, Mackenzie, em vários lugares ao longo desses 16 anos. Só para dizer que hoje a gente tem um número de 70, 80 participantes, na maioria 60 a mais, pessoas de 90 anos até, dançamos de bolero a funk, cobrimos todas os gêneros musicais, enfim, e colhemos todos esses depoimentos do quanto as pessoas ampliaram a sua perspectiva sobre essa saúde de uma maneira que eu digo integral. Não é só física, é emocional, é mental, é espiritual, enfim. Então, de alguma forma, se a gente puder contribuir nesse sentido do que a gente vem construindo ao longo desse tempo também, fora todas as outras questões, né, que, como eu falei, que envolvem não só a parte física, mas todas as outras áreas da saúde. Enfim, eu acho que temos pessoas incríveis aqui que podem, de fato, colaborar e podem trazer um pouquinho da sua experiência, da sua jornada e poder agregar valor aí nesse projeto tão bacana, tão bonito. Falei demais, mas, Cléia, é muita coisa aí, de fato, que faz muita sincronia, né, com tudo isso que a gente está envolvido. Sincronia e sintonia. Renato levantou a mão. Eu gostaria, em primeiro lugar, Claire, realmente sua abordagem é de um tema da maior importância do ponto de vista da sociedade como um todo. Eu reforçaria que vale a pena, quem sabe, focar o idoso no contexto da família. Eu acho que a família é, de fato, um veículo para esta discussão. Outra questão é, eu tenho visto que tem, neste momento, muita publicidade dos tribunais eleitorais, dos tribunais superiores eleitorais. Quem sabe, se vocês conseguissem um espaço para encaixar isso, eu acho que faria muito sentido também, porque realmente eu acho que o idoso tomar uma decisão de participar do movimento democrático, de inclusive votar, dá a ele um rejuvenescimento da sua importância, da sua contribuição para a sociedade. Parabéns, excelente o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Só queria fazer um comentário antes de você, Márcia, só para não perder aqui a Lília e o Renato. Ah, acho que a gente está vivendo, a Lilian tocou num ponto importante, que é assim, nós acabamos de fazer uma pesquisa, então mostra que assim, não adianta a gente ganhar anos de vida se a gente não ganhar anos de vida com qualidade, né? Então, tem aquele termo em inglês, né? Health span, life span, enfim, mas, de alguma maneira, é isso que nós estamos vivendo. Então, esse olhar para que a gente viva não só não viva mais 10 ou 20 anos,
mais viva com qualidade, e essa qualidade ela envolve muita coisa, é fundamental. E a outra coisa também que eu queria pedir para a Lília, é que como nós vamos estar fazendo esse olhar do movimento-se, eu gostaria, de repente, de ou ir nas tuas aulas, ou levar um pessoal indo lá, para que a gente possa também envolver o teu grupo nesse sentido, e, enfim, daí a gente pode depois falar aqui, para a gente combinar melhor aí, mas para mim seria muito, muito bom. E acho que, em relação ao comentário do Renato, eu concordo também que a família, porque especialmente, gente, isso para nós é muito importante, por isso que a gente acabou também atuando na regularização de voto com populações mais vulneráveis, é que realmente o maior índice, né, que a gente sabe de etarismo, ele acontece dentro das famílias, né? Onde as famílias começam, principalmente as famílias mais vulneráveis, que começam a deslocar as pessoas mais velhas do centro da decisão e não considerarem elas. Então, esse movimento também visa muito isso, né? E acho que é importante a gente ficar mais atento a isso. Márcia, desculpa, eu entrei na sua frente. Acho que você está no mudo. Márcia, liga o som, Márcia, liga o Oh, som. já vou, já vou. Conseguiu agora? Estou Sim, falando? tá. Ótimo. É que dá um nervoso, eu estou no celular, fora, fica difícil. Bom, Cleia, eu não sei nem o que dizer, porque o seu trabalho é tão maravilhoso, é tão engajado, é tão, digamos assim, consistente, que não tem muito o que falar. O Renato falou, a Lilian falou, e a gente tem que falar do sonho, o Ali também falou, a gente tem que falar do sonho, a gente só vai se tornar protagonista, só vai reassumir aquele lugar que a gente sempre pleiteou e sempre esteve na sociedade, se a gente mantiver esse sonho, essa coisa ativa de continuar querendo o melhor para o país, para os filhos, para a família, para a sociedade, enfim. Eu acho fantástico. E você tem sempre uma pegada, sempre que começou o seu trabalho com a Laila, uma pegada de cuidar da sociedade mesmo, não é do grupo, não é de partidos. Então, esse seu trabalho demonstra essa grandiosidade. Parabéns, parabéns, parabéns. Conte com a gente. E quando a gente fala de sonho, eu falo que o meu sonho é sempre a educação, porque é a partir da educação para os jovens, para os velhos, a nossa continuidade, a gente vai aprender a se proteger melhor, a gente vai aprender a ter uma voz mais ativa, a gente vai manter essa energia de vida para fazer uma vida melhor, porque é o que você disse, o Renato também disse, a Lilian também, não adianta a gente ter mais tempo, a gente precisa de qualidade, de condições, de renda, e tudo isso vem a partir desse engajamento. Votemos bem, já estamos fazendo um trabalho maravilhoso para o nosso país. Obrigada pela sua presença e conte com a gente para aquilo que você precisar. Obrigada. Eu agradeço, Márcia, muito obrigado. Ô, Cléia, eu vou emendar na fala da Márcia. Tá. Eu vou emendar. Tem até uma notícia boa, pessoal. É difícil, mas existem notícias boas. Vocês leram que tem uma comissão estudando educação financeira, uma lei para incluir educação financeira nas escolas? Educação financeira, a Márcia falou em educação. Uma das educações que falta no Brasil, a gente passa 10, 15, 20 anos estudando, ninguém pronuncia a palavra dinheiro na escola, na faculdade, nada. Agora eles estão bolando uma lei para a educação financeira nas escolas, só que não é uma matéria exclusiva. Não sei se vocês já perceberam. Ela vai entrar dentro de outras matérias, tipo história, geografia, enfim. Mas é uma iniciativa boa, porque educação financeira é um grande problema que tem a ver também com protagonismo e com
cidadania. Eu não sei se a Cléa sabe, né, Cléa? Mas você deve saber, porque você está junto com a Laila. E a Laila está junto com a Márcia Neto. Né? A gente tem aqui um grupo que é de prevenção a golpes e fraudes digitais. E a gente tem um núcleo que fez até uma atividade também com a Silverguard. Sei. Não sei se você sabe. Silverguard, a gente distribuiu folheto para a educação financeira, evitar golpes e fraudes digitais. E talvez no edital lá do Fórum Festival, a gente também vai fazer alguma coisa, a gente não sabe ainda. Aliás, você falou que você vai participar do Mature, lógico, tem que participar também Ah, lá sim, do Do lado. Fórum já me Festival. inscrevi lá, só não É. aceitaram a ideia, mas eu já me inscrevi. Não, mas eu acho que eles vão aceitar, porque não é possível, né? É uma coisa que. Bom, fala com o Feldman, ele é da área política. Eu tô brincando. Agora, quando a gente fala também em sonho, é engraçado, porque a gente fala aqui, Cléia, numa coisa, as bolhas. A gente vive em bolhas. Esse grupo é uma bolha. A Data 8 é uma bolha, a Mature é uma bolha, o Labora é uma bolha, todo mundo tem as suas bolhas. E a própria atitude da Marília, lá no mapeamento da Choca, de fazer a rede, o mapeamento da rede, agora que está sendo feito, hoje é o último dia, é a ideia de acabar com essas bolhas de modo que todo mundo se fale, todo Sim. mundo se conheça. Por exemplo, a gente aqui no grupo não estava a par da tua atividade, que a gente já podia ter participado muito mais, como grupo, como grupo. Por quê? Porque cada um está na sua bolha, às vezes a gente não se fala. Então, romper as bolhas é uma coisa que é um dos sonhos que eu tenho. No Brasil, às vezes se gasta muita energia para reinventar a roda, porque a gente não sabe que o outro grupo já fez aquilo. Então, nós vamos começar do zero. Então, quando a gente está conectado, a gente não gasta energia reinventando a roda. A gente soma, a gente colabora, a gente entra em sinergia. Isso é uma coisa que falta no Brasil. Inclusive para governos. Cada vez que entra um, quer reinventar a roda, fazer um novo programa, acaba com o programa do cara anterior. Acabou. Se não tiver política de Estado, não adianta, né? Cada um que entra quer fazer o seu marketing. Não vou nem falar para você disso, porque você entende mais do que eu. Não adianta cada um querer fazer o seu marketing da sua bolha, do seu partido, do seu viés ideológico, se não somar isso com uma política de Estado permanente que seja razoável. E vou terminar, por enquanto, porque eu estou vendo o Luiz com a mão acesa, com a mão ligada, que não é só para presidente. Eu sempre me posicionei há 30 anos que as pessoas deviam prestar mais atenção Nos seus na Câmara e no deputados. Senado, no Legislativo, muito mais. Porque o cara chega lá e fala, eu já sei em quem eu vou votar. Eu falo, em quem? Ah, o presidente X. Eu falo, e o resto? E os senadores, e os deputados federais, e estaduais, vereadores, prefeito? Não é só presidente. A gente tem aquela ideia de salvador da pátria, que, pelo amor de Deus, Não não existe. existe salvador da pátria, que no Brasil nem vai existir. Não, nenhum. Precisa mudar toda a estrutura do país, todo o sistema, né? Enfim, todo mundo aqui deve saber disso, né? Porque a gente fala que, sabe qual é o sonho das pessoas? Ah, eu quero ser a Noruega, eu quero ser a Finlândia, a Dinamarca, em termos Japão. de padrão Japão, em termos de qualidade de vida, né, de uma sociedade justa, tudo aquilo que a gente quer está lá na Dinamarca, na Finlândia, Noruega, sei lá onde. Só que não é do dia para a noite também, né? E tem que formar um sistema. E eu acho que sair das bolhas e se conectar é o que eu mais faço, conexões boas, eu acho que é um caminho. Mas eu vou parar porque senão, vai lá, tem o Luiz e depois tem tem dois Luiz. É, Primeiro o Luiz com Z, depois o Luiz com S.
Vamos lá. Deixa eu só falar um segundinho na sua fala. Na palestra que a Cléia fez lá na ADVB, ela já falou um pouco, a palestra dela foi sobre as diferentes velhices do país, essas bolhas que também não se falam. E nós falamos de sonho, a educação vai ter que atender essas diferentes situações. Então, ela já falou e falou brilhantemente lá. Seria até um momento depois para a gente ouvir novamente com calma. Vou ficar quieta agora. Parabéns. Então, depois a Cléia fala mais sobre as bolhas. Então, Luiz com Z, depois Luiz com S. Acho que o Z é o meu, né? Claro. Cléia, muito obrigado. Você trouxe um assunto muito importante, relevante, necessário, e principalmente para o grupo aqui, né? Que temos aqui vários ativistas aí nesse trabalho, sempre querendo melhorar a qualidade da longevidade, né? Muito obrigado. Igualmente, eu quero aproveitar esse instante e convidar vocês, todos aqui do grupo, quem está presente aqui. Vou estar na quarta-feira, às 14 horas, em São Paulo. Eu sou aqui do interior, vou para a capital, e onde eu vou falar um pouco sobre esse meu trabalho de uso seguro dos medicamentos, visando uma longevidade com qualidade de vida. Então, é possível, sim, um uso mais inteligente dos medicamentos, pensando na longevidade com qualidade de vida. Eu gostaria muito de poder contar com a presença de vocês. Vai ser aí no Higienópolis, na Rua Pará. E o senhor Álvaro, que também faz parte aqui do grupo, me cedeu esse espaço. Então, gratuito, para que eu possa apresentar pessoalmente esse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no grupo do Trabalho 60+. Será um prazer contar com vocês lá, para a gente aproveitar toda essa bolha aí que existe da longevidade e do quanto a gente pode melhorar essa qualidade de vida. Não basta apenas viver mais, né? Nós precisamos viver com qualidade. Muito obrigado, viu, Cléia, pelo seu trabalho, e guardo todos lá. Muito obrigado. Era só isso. Obrigado, Ari. Valeu, Luiz com Z. Fique aqui. Agora, Luiz com S. Vocês sabem que ver a Cléia falando sobre essa questão da política me traz muita esperança, porque meu pai tem 87 anos e ele mudou de Florianópolis aqui para São Paulo e não quis votar na última eleição, e eu disse para ele: tu não pode te eximir da oportunidade. Eu não vou nem falar da questão do dever cívico, tá? Porque bem o caso dele, foi a primeira vez, ele estava muito desiludido, disse: não faz diferença nenhuma, sou uma gota d'água, sou um grão de areia, não faz diferença nenhuma. Eu disse: olha, eu vou citar para ti um ex-prefeito de Gravataí, que é um cara que para mim foi meu mentor sobre das questões políticas, e eu procurei me envolver com a questão da advocacy e trabalhar junto com o poder público justamente por isso. Ele diz: toda vez que a sociedade se aliena, ela cria proteção de mercado para quem quer fazer a defesa dos próprios interesses. E vocês vão me desculpar, ninguém vai fazer a defesa dos nossos interesses a não ser nós mesmos. Nem os políticos que estão se apropriando dessa pauta, e é uma bobagem não fazerem isso, porque são 60 milhões de votantes. Isso aqui bota quem quiser no poder. Só que nós estamos absolutamente desengajados e também desiludidos. E isso não é por acidente, gente, não é falta nossa. O modelo que estão trabalhando é a política trabalha pela política, ela não trabalha para o nosso bem. Ou a gente se organiza e vai bater na porta para mudar políticas públicas, não adianta bater o bumbo, não adianta reclamar etarismo, se não mexer na lei, se não olhar para a estrutura. E esse trabalho dá trabalho, e vocês estão falando um negócio que é muito importante. Isso, eu vou dizer infelizmente, porque é parte da vida, mas não é para nós. Eu fundei um instituto porque eu quero que a minha filha, que hoje tem 17 anos, quando ela tiver 60, não encontre o mundo do jeito que eu estou encontrando. Porque nós meio que chegamos aqui por acidente. Nós vivemos. Pô, beleza, que maravilha. Mas não engajar com o político, não ir lá bater na porta, incomodar e dizer: nós queremos gente com projeto de política, com projetos
estruturados com gente, sem orçamento, nada acontece. Não adianta bater na porta e dizer eu quero que tenha oportunidade de trabalho para pessoas com mais de 60 anos. Quem vai pagar a conta? Tem que mudar a lei. E esse trabalho vai levar tempo, é para os próximos, não é para nós, mas nós podemos que começar. Então, esse movimento da Cleia é muito importante. E eu consegui trazer meu pai de volta para a eleição, na última eleição, e faço questão de continuar fazendo isso, pegar ele, vamos junto, votamos, porque é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos nos calar. E é muito bacana poder estar vendo esse grupo todo junto pensando nisso. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, parabéns, Luiz. Eu já estou gostando da tua pegada, viu? Você precisa frequentar mais o grupo, viu? Essa tua pegada gaúcha é pegada gaúcha, né? Olha, Gaúcho é só dizer bom dia que o cara é gaúcho. Eu me entrego. não, mas isso que você falou é verdade. A gente tem que votar, mas não tem que depender que depois que você elegeu alguém, você fala, não preciso fazer mais nada. Eu já elegi o cara lá, não sei aonde. Não, não, o dia a dia, né, Cleia? A participação em fóruns, em grupos, em grupos como os nossos, em outros grupos que tem um monte que a gente chama de ecossistema. Hoje é um ecossistema da longevidade, né? Tem um monte. Essa participação diária, semanal, que nem nós fazemos aqui, há 9 anos, todas as semanas a gente tem reunião há 9 anos. Eu não conheço outro grupo assim. A gente tinha reunião presencial e agora é no Zoom. Já fizemos mais de 4.000, 5.000 reuniões no Zoom. Então, essa participação cotidiana, porque senão o cara fala, eu vou votar a cada 4 anos e. Não, não adianta votar a cada 4 anos e acabou. Tem que participar de coisas no dia a dia, né? De algum grupo, né? Enfim, bom, a Ana está com a mão levantada. Vamos lá. Oi, Cléa. Você falou de fazer caminhadas para divulgar a campanha. Me ocorreu que, de repente, você pode pegar carona nas expedições que o Zé Bueno, do Rios e Ruas, junto com a Renata Falzoni, estão fazendo em parques públicos. Eu e a Lilian estivemos no último, parece que agora o próximo vai ser dia 26, no Jardim Botânico. De repente é uma oportunidade, né, para começar a acompanhar essas expedições e eu tenho certeza que vai ser, né, Lilian, vai ser bem-vindo para tanto para Renata Falzoni como para o Zé Bueno. Você tem o contato deles, Ana? Sim, sim. Então me passa, porque eu tive uma época fiz parte do grupo da Yunus e o Zé Bueno foi mentor de algumas atividades nossas, mas depois eu perdi o contato com ele. Uhum. Depois me passa, Ana, ou Sim, você, a ou a- Lilian, acho que a Lilian é a pessoa que Sim. mais tem contato com o Zé Bueno. Se você puder já encaminhar, porque a Lilian foi casada com o Zé Bueno. Ah, que bom. Então, estamos no caminho certo. E E, não só casada, mas enfim, a gente tem muito, muito contato e muitas trocas, amizade, enfim. Então, com certeza a gente vai estar aí fazendo essa conexão, Cléia. Fica Ótimo. tranquila. deixa eu falar para o Luiz. Luiz, você está certíssimo. Minha mãe, ela veio morar comigo quando tinha 90 anos. Ela morreu com 100. Eu não lembro agora se a última eleição, ou 98 ou 99, ela fez, aliás, com 98 ou 99, ela fez questão de ir votar, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo que hoje tem a oportunidade, né, de fazer suas escolhas e tem que incentivar para levar junto. E não era para ela, não era assim, porque eu estou falando. Ela fazia questão, entendeu? Então, é isso. Ótimo, muito bom, muito bom. Ô, Cléia, vou pegar carona de novo aqui na Ana Orsi e na a caminhada. Você sabe que vai ter a caminhada da SBGG na Paulista. A gente participou o ano passado com o grupo de fraudes e golpes digitais. É no dia do Fórum Festival, acho que é dia 27.
a caminhada da SBGG na Paulista. Com certeza você pode, vai ser muito importante porque é uma caminhada grande na Paulista, vai ter visibilidade e acho que com certeza o pessoal da SBGG vai abrir espaço para algo desse teu, né, apartidário, etc, né? Isso é uma coisa importante de caminhada. A Legal. outra coisa, você falou logo no início da tua apresentação nas questões práticas. Às vezes a gente filosofa muito, mas a pessoa deixa de votar por quê? Vamos pensar em Brasil, pessoal, vamos pensar em Brasil, não em São Paulo, Avenida Paulista. O cara não vai ficar de pé numa fila de 3 horas para votar. O cara não vai ficar de pé numa fila de 3 horas para votar. Eu vou repetir. Então, se isso é a questão lá no interior, em muitos lugares, o cara não vai. Debaixo de sol, debaixo de chuva, de pé para votar. Então, essa questão prática, às vezes concreta, ela inviabiliza o voto, primeiro. Primeiro isso. Depois a questão que a Cléia citou da distância. O cara não vai andar, imagina no interior do Brasil. Se o cara não tiver alguém que leva ele, uma pessoa que está com dificuldade para caminhar, para ir até a padaria da esquina, digamos, estou exagerando, mas existe, não vai até a padaria da esquina. Imagina aí votar a 1 quilômetro, dois, sem ter ninguém que leva a pessoa. Quer dizer, essas questões muito práticas, para mim, Cléia, elas são as primeiras no sentido de que é muito concreto. Não precisa grandes filosofias para a gente ver que você já detectou isso na tua pesquisa. E alguns milhões, na minha opinião, alguns milhões de votos são perdidos nessas questões concretas. Às vezes o cara quer votar, mas não tem jeito, não pode, não vai sair de casa debaixo de sol, de chuva e ficar em pé. A questão da acessibilidade, hoje o voto é muito fácil. A gente fala do GovBR, do INSS, tudo que é de governo é muito ruim. A parte de TI, a parte de usabilidade é terrível, mas votar é fácil. O votar ainda é a coisa mais fácil que tem. Aperta lá, aperta ali, aparece a foto. Não é GovBR, não é INSS, que é terrível, né? Essas coisas de governo. Então, a acessibilidade, a usabilidade eu não vejo tanto problema. Agora, essa questão prática eu vejo, e tem mais uma questão. Quando alguém te fala assim, aquela velha história, foi falado aqui, o Luiz, eu sou só um grão de areia. Não vai adiantar. Eu sou um grão de areia. Só que aí a resposta está na ponta da língua. São 50 milhões de grãos de areia. 60, 50, depende do número. Então, essa resposta de são 50 milhões de grãos de areia, opa, fala aí, Cleber. Posso falar uma coisa? Claro, claro. Só uma questão, apenas o meu depoimento de uma velha de 86 anos. A felicidade que eu tive, que eu tenho de votar, eu vou com a minha bengalinha, uma filha do lado. Da última vez que eu fui, o elevador pifou, eu subi 2 lances de escada, que era numa escola, desci os 2 lances de escola, ainda pus o meu coisinha aqui no peito para todo mundo saber em quem eu estava votando. Fui feito. Bom, mas isso não importa. Mas o fato é que eu queria dizer para vocês que é uma satisfação, agora, uma velha falando, né, dando o seu depoimento. Incrível, incrível, que a gente vai, faz e fala, cumpri. É a gotinha, né? Eu fui lá e deixei a minha marca. Bacana. Obrigada, Rita, você foi fantástica. Não, eu queria só complementar o que o Ari falou, que assim, né?
A gente está fazendo muito essa campanha como algo muito idealizado assim por nós. O que nós estamos nesse momento tentando e através um pouco dessa, até o Renato falou sobre isso também, dessa entrada nos TSEs, TRE, etc., é para que a gente possa ter possa trabalhar melhor essa acessibilidade. Então, que possa ter uma cadeira para a pessoa sentar para esperar a vez dela, que possa ter uma água caso ela tenha caminhado. Então, nós estamos nos aproximando através de vários contatos que nós estamos tendo. Eu mesma tive aí um pouco de contato com eles aqui em São Paulo, para que a gente possa fazer isso, porque isso que você falou é realmente um fator importante quando a gente sai dessa nossa bolha aqui de São Paulo. Não só da bolha de São Paulo, como da bolha de locais que a gente vota e que não, né, são mais acessíveis, ou que são maiores, ou que, né? Eu, por exemplo, nunca peguei muita fila na sala onde eu voto, enfim, mas imagina isso aí pelo nosso Brasilzão, né? Então, nós estamos tentando exatamente trabalhar nesse sentido. Não é muito fácil a gente entrar aí nessa parte mais política, né? Mas nós estamos tentando. Nós, inclusive, já nos aproximamos de uma pessoa que trabalhou no TRE, então, para ela nos apresentar, enfim, nós estamos tentando fazer isso para que isso possa criar um pouco mais trazer um pouco mais esse lado onde as pessoas têm essa segurança em votar, para que isso seja mais tranquilo mesmo. Vamos ver, né, gente? Vamos torcer. E só completando, a Alissa citou um caso que eu nem tinha pensado. Imagina você ir votar num lugar que quebra o elevador, né? Ela subiu, ela conseguiu, mas imagina, né, quantos olharam, chegaram lá e falaram: sem elevador eu não vou, né? Idosos, estou falando pessoas bem idosas. A Lissa foi porque é a Lissa, mas quantas listas nós temos no Brasil? Maravilhoso. Lissa, eu até queria um depoimento seu para colocar lá no meu site. Depois eu vou falar. Estou às suas ordens. Obrigada. Deixa. A Alissa, oi, Clara. A Alissa é paixão daqui. Você conhecer a Alissa, Clara, você vai ficar louca, apaixonada. Ela estava desenvolvendo um projeto com o Crenite. Ela tem livros escritos de coisas assim. Ela é paixão. Tudo que está falando, e a gente falando de sonhos, é tudo. Aí você me tira da coisa. A gente, tudo que falaram, né? Que a gente quer um país melhor, a gente quer uma igualdade. Epa! Uma igualdade, enrosquei no fio. Uma igualdade para todos. Como diz o Luiz, a gente trabalha para a gente, mas eu acho que o resultado nosso, um trabalho nosso também, é futuro. Para os filhos, para os netos, para as outras gerações que nós somos, para nós é tudo muito novo. Você está falando, a gente começou lá em 2016, 2017, dando passos, né? Começando o Morris, nós, né, Clara? Nessa época aí. Então, eu acho que esses sonhos todos a gente acredita. Essa acessibilidade de lugares, aqui em São Paulo, você vota, eu votava no São Luís, que tem um monte de elevador, mas tinha filas imensas, não é nem na sala. Dá para conseguir entrar, né? Agora eu voto no outro que também não tem uma rampa, tem uma escadinha pequena, assim, 6, 7 degraus. E pelo Brasil afora, aquele pessoal que depende de deslocamento de barco, né? Que a gente vai acompanhando, que são aquelas comunidades longe. Eu sou sua fã sempre do seu trabalho, de todos. Acompanho sempre a vida. Estou sentindo falta, nem tenho visto dos pratos do Hilton.
do nosso fotógrafo. Mas você pode contar conosco nisso. Ó, eu, Lília, Márcia, Ana, você falou, vamos, nós já estamos indo, né? O Ari, a gente adora, dá um feedback, ajuda a organizar, né, Márcia? Nós estamos aqui num trabalho danado para o festival, para as coisas todas. Então, assim, chama que a gente vai e conta conosco. Nós gostamos da participação. Nós estamos até mudando, porque o grupo lá no logo estava escrito Trabalho e Negócios, que o Ari cria um negócio. Agora nós estamos vendo assim, não é grupo, vai ser um movimento. A gente fala que está dando uma modernidade, né, Márcia? Vai ser conexões, convivência e cocriações. Então, nós estamos sempre prontinhas para ir para todos os movimentos. Dentro do nosso grupo, que hoje eu não sei por que não está aqui, a gente tem a Mônica, que dá yoga na cadeira. E ela também Eu quer já pensei fazer. nisso, Sandra. E ela quer fazer. Ela mudou para o interior, mas como é online, ela pode fazer em qualquer comunidade, qualquer grupo que você quiser. Porque ela quer fazer, ela quer ajudar. A gente tem a Ana Micaela, que como é que chama, Leila, da Ana? Movimento Vital. Movimento Vital, que também faz coisa com dança, com música, que ela é de um projeto chamado Rio Aberto e tudo. Então, se você não conseguir, a gente também está esperando um espaço lá com o Serapião, né? A Márcia é nossa representante lá nas negociações. Então, nós também estamos esperando, né, Márcia? Se você não conseguir, vem com a gente, se a gente conseguir. Tá? Obrigada. Você sabe que eu fiz lá no Serapião, o que eu pensei, o que a gente pensou, né, no grupo, foi em pegar exatamente uma dessas iniciativas que trazem um pouco esse lado do movimento, e eu tinha trabalhado no passado, quando eu comentei com vocês que eu estava na Yunus, com uma iniciativa chamada Divas Dance. E é algo lá do Nordeste, é Recife, e ela começou junto com a mãe dela, e hoje ela tem pessoas aí dançando, enfim. Então, a gente pensou em trazê-las, né, para fazer uma ação ali, mas também para falar dos sonhos. Então, também seria uma maneira de a gente compartilhar os sonhos, trazer esse mapa, tudo. Eu me inscrevi lá. Outro dia eu cobrei da Mariam para ver se tinha resposta. Ela falou que eles estão ainda avaliando. Nós também estamos no aguardo. Já falamos para ele que vai ficar muito em cima, então, às vezes você tem que montar, tem que ter convidado, o pessoal tem agenda, né? A Márcia está ficando lá, ela que está responsável, porque ele queria uma pessoa por grupo, e aí a gente falou, não, vai a Márcia, e está lá, mas a gente está cobrando dele também essa coisa. Outro dia ele falou, ele está tão assim... Eu cerquei o Sérgio lá na reunião da DVB, e ele disse que essa semana nós teríamos uma reunião para definir os subgrupos, o que vai rolar, mas ele também deu um teaser, ele quer umas coisas pequenas, porque, Cléo, a gente era para apresentar uma iniciativa, a gente foi ousado, apresentou 4, para que a gente possa trabalhar qualquer um dos eixos. Trabalho, qualquer assunto. Cultura do cuidado, arte, cultura, educação. A gente ofereceu, o menu está lá. Ele vai falar, isso aqui é bom, isso aqui não é, mas todas as iniciativas a gente está falando em composição, não é só o trabalho, porque hoje a gente trabalha dentro do ecossistema. Então, tudo que a gente está propondo é em parceria com outros movimentos, com outras instituições, porque é o que ele precisa, é o que a gente falou, quebrar as bolhas, porque senão a gente faz da gente para a gente mesmo, e não é isso que a gente tá propondo. Então, eu cerquei ele lá, dei uma... Vem cá, diz para mim como é que vai ser, conta, porque a gente está frito, né? Depois sobra a última hora, sai uma coisa meio matada, porque não teve tempo de executar. Porque eu falo, é maravilhoso, está tudo de novo, inovando tudo, mas a execução também tem que ser primorosa para aceitar a mudança, senão fica uma coisa
despedida. E Mas vai, eu espero. eu estava sentada, Márcia, bem perto dele, né? Mas eu não tive oportunidade de falar com ele. Daí ontem não, um dia eu cobrei da Marian, que está meio coordenando lá, e ela também me disse isso, né? Que eles estavam montando subgrupos. Mas, gente, precisa acelerar, né? Ele tinha falado que ia ser depois da Copa. Ele falou, não, a Copa, todo mundo. Mas eu entendo, mas a Copa, como o Brasil não foi para frente, as pessoas meio se desligaram também da Copa, né? Se tivesse ainda a gente lá, ainda podia ser, mas Ô, Clé, vamos ô, Clé, Oi. posso dar uma ideia concreta? Eu gosto de dar sugestões. Por que que, com certeza, você vai receber um espaço lá no Fórum Festival, assim como na Mature, com certeza. Por que que você não bola uma coisa muito simplesinha, que é uma urna, em que a pessoa põe, você deixa uma pessoa um sonho. papel, caneta e fala assim: deposite aqui o seu sonho. Deposite aqui o seu sonho para um país melhor. Não falar em voto assim exatamente para não entrar em questões partidárias. Deposite aqui o seu sonho para um país melhor. E aí você vai ter centenas, milhares de pessoas lá, você vai ter uma bela Amostragem. uma bela amostragem de sonhos. Olha, Logicamente, o público que frequenta também é um público ligado à longevidade, mas acho que vai ser legal ter uma urna muito simples, uma urna bonitinha, colorida, sei lá, e alguém do lado, né, com papel, aquele tipo post-it, né, sei lá, um papelzinho quadradinho, Não, uma post-it canetinha. não. Post-it pelo não. amor de Deus, porque depois não tem como consolidar. Post-it vai virar um sonho, assim, Eu ia sabe? ser um pouco mais Uma prática. Eu ia fazer nuvenzinha. aquele Eu já tô. aquele Ei, Márcia. aplicativo, espera um pouquinho, aquele aplicativo que a gente coloca, entrou no salão, põe um Mentimeter lá e você consolida nos intervalos. Qual é o seu sonho para esse país? Aí a gente tem a coleta e o resultado Márcia, rapidamente. Márcia, então muda a vamos ferramenta, é a mesma. vamos praticar o que a gente propõe, que é dar canais de acesso variados para os longevos. Quem quiser, vota no celular. Quem quiser, bota o papelzinho na urna. A gente tem que dar canais de acesso. Vamos dar os dois. Vamos dar o app da Márcia e vamos dar a urna. Fala aí, Cléia. Não, a gente tem um QR Code que a gente pensou também nisso. Projetar o QR Code, a pessoa entra lá e vota. Mas eu gosto da ideia física, porque eu acho que mesmo que ela vá lá e vote no digital, vote pelo celular, mas a ideia do físico aproxima mais as pessoas, né? Assim, inclusive, você pode fazer uma coisa meio lúdica, por isso eu gostei da ideia, Ari, obrigada, que você pode ter uma coisa de nuvenzinha, do sonho, sabe? Essa coisa meio, né, que fica interessante. A imaginação, muito E é bom. simples, né? Não, e é simples, não é algo que você vai, né, fazer uma. É simples, é legal. Obrigada aí pela dica. Mas muito bom. Até no Mature também dá para trabalhar, né? As pessoas. E o Mature, ano passado, eu conversei com o Morris, que eu fui os 3 dias. Essa vez eu falei, não vem. Ele vai, você não quer vir trabalhar? Eu falei, não quero. Só quero passear. E eu acho que dá. E assim, os 2 primeiros dias, no caso das oficinas, eu falei, Morris, não tinha quase ninguém. O primeiro, o segundo dia mais idoso. O terceiro dia, o último tinha. Por quê? Eu falei, dá para atingir o pessoal mais jovem. O pessoal de 40, 45 era a maioria. Tá vendo? Nos 2 primeiros dias. E a gente sentiu, assim, mas também é um modo de divulgar e de fazer, né? Aí, se você precisar de ajuda, a gente ajuda. Oba, obrigada. O Morris falou também que vai me dar... sistema de tabulação. Vamos embora. O Morris falou para mim que ele ia me falar hoje, né? Ele falou que estava pondo lá, que estava... O Morris sempre fala isso. A grade está difícil. Está cheia. Está cheia, mas no final está tudo certo. É patrocinador. Mas ele
ele comentou que ele vai me dar resposta hoje. Do Sérgio Serapião nós estamos aí esperando. Eu todos. escrevi 3 projetos do Sérgio Serapião. Um que é meu e da Marília, que não está ligado a nenhuma organização, mas está ligado a dar protagonismo para mulheres que trabalham com longevidade. O outro é do Data 8, que aí é da pesquisa, né, do tsunami, que a ideia também é trazer um pouco esse... Mas aí naquela palestra lá deles, grande, que ele vai ter. E o outro é da campanha dos sonhos. Legal. Aí vamos ver o que ele aprova, né? Vamos Ô, ver. Cléia, uma outra coisa. Você mesmo falou que você tem o Silvermaker, né? Com centenas de influencers 50 a mais. Sim. E aí você diz que você já tem os grandes, o Kalash, o Krenit, né? Não sei mais quem. Mas, pô, você tem centenas de influenciadores que para essa campanha aí de protagonismo e cidadania podem te ajudar, acredito, sem cobrar, não sei, né? Como é que é essa tua relação com essas tuas centenas de influencers? Então, tem, assim, nós estamos nesse momento, nós estamos com alguns, né? Além desses mais conhecidos, como Ari, Zezé e tudo, mas nós estamos fazendo uma campanha. Vocês conhecem a Natália Dornelas? Ela tem um perfil chamado Somos Avós, ela fez umas camisetas, ela está atuando aí nesse meio também. A gente está fazendo uma ação com ela, a gente está fazendo uma ação com algumas pessoas mais, assim, os perfis intergeracionais, e aí também nós estamos trazendo, mas às vezes a pessoa não topa, viu, Ari? Às vezes ela, não, eu tenho, eu cobro, eu... Então nós estamos articulando aí, né? Mas tem bastante gente. Hoje, se você olhar no nosso site, a gente teve adesão de muita gente, né? Inclusive, na sexta-feira, eu conversei com a Lina, porque eu estava querendo falar de velhice cidadãs, né? Para ver se também ela se interessou e também me falou para participar do congresso, que vai ter, acho que agora, não sei, acho que É agora, dia 3, dia 3. dia 3 de agosto, né? Então, também ela, Eu acho ela que é 3. me deu um espaço de fala lá. Vamos ver, né? Então, as pessoas estão aderindo, né? E aí, quando adere, o que a gente está pedindo é um post em collab, né? Então, a gente faz na rede de vocês, por exemplo, e faz na nossa rede, né? Então, a gente tem aí esse cross. E a gente também coloca, de repente, o logo no nosso site como parceiros que estão apoiando. Mas depois eu posso falar isso com você no paralelo ali. Tem outras pessoas também me ajudando nisso, e aí também você me fala com quem também eu posso falar, a gente articula melhor. Deixa eu te perguntar, você está dentro do nosso Zap? Não, Não. não estou. Está. Quem me convidou, né? Só se for no quadro de avisos. A gente brinca que o WhatsApp normal, eu brinco, pode publicar, pode colocar, né? Mas é uma loucura. É uma loucura. Não, Você falou eu estou brincando, mas você vê como é que é, né? A gente tem um grupo de Zap com 400 pessoas, né? Que todo mundo é o grupo do Trabalho 60. Depois tem um grupo de avisos que a Leila bota os avisos principais de reuniões e É um comunicações. grupo sem interação, você entende? É só para a pessoa receber as coisas. Mas a Cléia tem que estar dentro. A Cléia Tem que tem que estar estar dentro. dentro. Ari, você também é administrador, você pode Mas eu pôr. acho que a Cléia está no CIS. Nem no CIS você não está? Não estou, não Não é estou. possível. Olha nisso, né? Cléia, o Ari, me passa depois o contato da Cléia que eu O coloco. CIS é C-I-S, C de casa e S. Eu acho que eu te coloquei uma vez, não sei. Uma vez ele deu uma coisa, ele nada, pôs não, todo Ari. mundo. Nossa, então eu vou te colocar.
Então eu vou te colocar. Bom, Olha, eu não estou nesse. a Não, gente precisa trocar mais. A gente precisa trocar mais informações, Cléia. Isso é urgente. e sabe o que que eu quero? Peraí, acho que não estou, não. Ali, eu tenho tanto grupo aqui, eu acho que não estou. É, o nosso site, você já viu? O Ah, já vi o trabalho60mais.com.br. site, claro. Ah, deixa eu falar uma coisa com vocês. Depois, não agora, mas aí também é do interesse de vocês, né? Ah, a gente está com essa pesquisa do tsunami. Até eu falei um pouco, né, Márcia, lá no ADVB, não sei quem estava lá, mas eu acho que se vocês quiserem uma hora marcar, para a gente conversar um pouco sobre os resultados, né? O Ari falou sobre educação financeira, Bolhas. eu trazer um pouco o que que a gente percebeu sobre educação financeira, o que que a gente vem percebendo de saúde, enfim, Eu é achei muito mais do ponto de vista de estudo mesmo e dos resultados, né? Para comentar uma troca aqui com vocês, né? E falando um pouco dos resultados. Essa pesquisa é uma pesquisa praticamente bancada por nós. Então, depois que ela fica pronta, a gente vende, a gente claro. comercializa. Então, ela não é uma pesquisa aberta, porque a gente tem que recuperar aquilo que a gente investiu. E vocês imaginam, não é um investimento barato e também tem um outro fator que é quem nos ajuda, né, os nossos fornecedores, também entra um pouco nessa coisa de fazer uma parte sem receber, mas para receber depois que a gente vender. Então, eu não, assim, mas alguns conteúdos dá para a gente ir conversando e abrindo para vocês e a gente trocando aí informações. Nossa, seria ótimo. É ótimo, porque a gente esteve, por exemplo, você falou essa coisa da ação financeira. Houve recentemente um outro trabalho lá na GV, que os bancos todos estavam reunidos e eles fizeram a pesquisa, lógico, com o recorte que eles tinham dos dados estatísticos, né? Mas faltou essa persona. E quando terminou a apresentação da pesquisa, eu ainda brinquei, falei, olha, está excelente, o trabalho está direcionadíssimo, que bom que a gente tem alguns dados, agora estava Banco Itaú, Banco Central, todo mundo do segmento financeiro, mas faltaram as pessoas. Como é o retrato? Quem são esses indivíduos que estão só endividados? Quem Sim. são os indivíduos que estão enganados hoje, porque a gente está muito ligada nessa coisa do golpes digitais, porque eu falei, a gente tem os inadimplentes, os endividados, agora os enganados, porque tem uma massa crítica já bem substancial que perdeu poder, perdeu renda por conta de golpes, e tem os empobrecidos, eu falei, porque gente que fica com 20 anos de aposentadoria não tem mais dinheiro. Não é mais aquele cliente do Itaú, 10 estrelas, que tinha tudo. E o mercado, o serviço, o produto não muda. O cara entrou lá como executivo, presidente, diretor, tinha uma renda, e não foi feito nada para ele, que empobreceu, sabe? Então, ainda perguntei, eu falei, cadê? Vocês não fazem por persona, vocês fazem o que é geral. O geral. Então, a sua pesquisa vai ajudar muito, porque você diz exatamente qual é o remédio para aquela dor também, né? Qual que é a expectativa daquela população. Então, acho fantástico que você... mas a gente marca. Opa. Conversa. A gente marca. Eu combino aqui com a Ari e a gente marca. O que você quiser, aqui você combina com a Ari, comigo, com a Márcia, aqui, ou alguma outra coisa, qualquer ajuda. Obrigado, Sandra. Qualquer ajuda
que você precisar Muito para alguma obrigada. coisa, de mão de obra para fazer alguma Braços. coisa, Claro que eu sempre braços. preciso, né, Sandra? Ó, Entendeu? eu agradeço muito, Nós gente. estamos sempre lá, tá? Mas, Obrigado. Cléa, a gente também precisa de colaboração. A gente aqui vive de colaboração há 9 anos, né? Você sabe, a gente não tem patrocínio, não tem edital, não tem essas coisas, por enquanto. E a gente quer cada vez mais parcerias colaborativas, né? E cocriações, né? Isso é muito importante para a gente. Aliás, eu quero também pedir ao Luiz que seja nosso parceiro aí, seja mais próximo da gente, Luiz com S, né? Que agora está. E vamos conversar, porque tem outras conexões para a gente fazer com você também, Luiz. Vamos. Aliás, Cléia, só para terminar, Sandra, um minutinho. Eu tive contato com uma deputada estadual aqui e ela me falou assim: Ari, aqui na Assembleia Legislativa, você não faz ideia, todo mundo etarista, todos os deputados, e os jovens, principalmente, lógico. E mesmo os idosos. Quer dizer, você pensa que você está num ambiente que todo mundo. O que o Luiz falou, será que eles não percebem o aumento do público que vota? Muitos não perceberam, ou não querem admitir, ou sei lá o quê, ou estão desinteressados. Ela mesma me falou, aqui na Assembleia Legislativa está cheio de deputado, eles nem contratam assistentes, né, do gabinete ali, pessoas 60 a mais, por exemplo. Enfim, é uma questão também. Enfim. Mas vamos se falando, Cléa, vamos se falando. Vamos. Me põe aqui no grupo, a gente se fala e, e aí a gente vai administrando. Também estou aberta aqui a conversar com vocês, ver como é que a gente pode colaborar também aí. deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se você viu, recebeu. Nós ficamos 2 anos e meio trabalhando junto com a Fundação Vanzolini e lançamos o selo. O selo. Oi? Ali me contou. O selo da coisa que ficou muito legal. A gente não ganhou nada, não sei, mas talvez renda algum trabalho para algumas pessoas. Nós estamos vendo, mas foi um trabalho longo, muito bem estruturado. Você viu o vídeo, Ari? Ari, você me deu o vídeo para ela? Ari manda o vídeo para você. Dá uma olhada, muito legal. Você me mandou o site, né, Ari? Eu te mandei o link, mas vou te mandar o último vídeo que foi modificado. Ficou muito legal. Mas foi um trabalho que eu e a Ari, o Renato, que está aqui, algumas pessoas, alguns de fora, né, que a gente foi com o autor e estamos orgulhosos, assim, do trabalho, né? O trabalho foi incrível. Ele me contou, eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Vamos falar mais sobre ele também, acho que é importante. Ok. Cléa, não quero abusar, são 11h59, nós não somos finlandeses nem noruegueses, mas eu sei que você já deve estar com... pontuais. Nem sempre. Nem sempre. Como ela começou um pouquinho mais cedo, né, Ari? Obrigado, Cléa. Obrigado mesmo. E vamos ficar em contato. Foi muito boa a reunião. Muito obrigado, gente. Foi bom também ver pessoas que há algum tempo eu já não via. Então, contem comigo. Eu quero contar com vocês também e vamos embora. E conversa com a Alice que você vai ficar apaixonada, hein? Pode deixar. Leilá, dá meu telefone para ela, Leilá. Tá bom, vou pegar o telefone e eu faço contato. O Ari vai me aguentar agora um pouco, Lissa, que eu vou pedir tudo para ele. Já, beijo. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, Valeu, Cléia. Luiz. Valeu, Cléia. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Obrigada. Vamos em frente aí.